Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal tem aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 27 de setembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, para falarmos do nosso Botafogo. Bom, o Botafogo está em preparação. Eu, inclusive, peço desculpas, né? Porque ontem eu disse que seria o nosso vídeo pré-jogo, mas não é o nosso vídeo pré-jogo. O nosso vídeo pré-jogo é amanhã, porque o jogo do Botafogo é amanhã. Então, hoje nós damos continuidade aos nossos vídeos para conversarmos, né, a respeito das notícias pertinentes ao Botafogo que circulam na mídia, tanto na mídia independente quanto na mídia tradicional. Bom, então, como você sabe, o time está em preparação para o jogo contra o Fluminense. Há ali alguns desfalques garantidos, né? Há algumas dúvidas, mas você sabe, quem tem dúvida é o treinador. O nosso canal não tem dúvida. Então, amanhã, quando dermos a nossa escalação, nós vamos dar a escalação do canal. Por quê? Porque nós não temos as informações que o treinador tem, né? Quanto ao estado de saúde do jogador, da parte física, da parte fisiológica, da parte tática, da parte técnica, de como o jogador se comportou nesse período. Então são informações que os departamentos, né, que são ligados ao departamento principal, o departamento de futebol, né, a parte técnica, que é do David Ancelotti, mediante a essas informações é que ele vai escolher o seu 11 principal. Mais tarde deve sair os relacionados, ou até mesmo amanhã de manhã. Muitas vezes o Botafogo não expõe, né, ali, não dá conhecimento à mídia dos relacionados, e aí só no dia do jogo a gente tem uma ideia de quem será relacionado. Bom, mas isso nós vamos conversando amanhã. Hoje nós vamos falando sobre alguns assuntos. Eu, inclusive, hoje já assisti o canal do TF, né? É sempre os primeiros que me aparecem. Aí eu tô ali com o vídeo ali do Anderson Mota, né? Do Anderson Mota. Eu vou fazer aqui uma para você ter uma ideia. Cadê aqui? Como é que eu posso voltar aqui esse negócio aqui, rapaz? Tô tentando aqui, mas não tô conseguindo. Botar a câmera para lá, a câmera para cá, mas não dá. Mas ali na minha TV ali, eu tô ali com a live de ontem do Anderson Mota, que eu vi, participei, dei lá a minha opinião, e ali eu tô vendo ali sobre a concessão do estádio Newton Santos, né? O que aconteceu? Bom, o estádio Newton Santos está comprometido com o Botafogo, né? A gestão do estádio Newton Santos até 2031. Se daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, né, o estádio retornaria à prefeitura. O prefeito lá, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele se comprometeu a ampliar essa concessão até 2051. E aí fizeram lá todo aquele mise-en-scène, né, para anunciar que estava tudo certo até 2051, mas aquilo ali era só uma questão eleitoreira, né, como foi feito lá com o estádio do Flamengo também. Só que o estádio do Flamengo parece que foi vendido realmente lá para o Flamengo, também não interessa para gente. Bom, mas o que acontece? A Procuradoria, que já tinha um processo ali arquivado, desarquivou o processo. E aí cancelou a ampliação do contrato até 2051. Então o Botafogo vai permanecer na gestão do estádio Newton Santos até 2031.
Eu, inclusive, comentei lá no canal do Anderson Mota, na live. Eu falei, cara, pessoal, minha opinião, cara, daqui até 2031 são 6 anos, são 5 temporadas, 6 temporadas. Dá 5 anos, que já estamos no final desse ano, dá 5 anos. Cara, eu acho que é tempo suficiente para se construir um estádio. Para se construir um estádio de menor porte. Provavelmente será um estádio, inclusive, mais moderno, mais acessível ao Botafogo de administrar. E vamos deixar ali, cara, aquele elefante branco ali para a prefeitura. Deixa ali. Na pior das hipóteses, e aí, isso aí eu não coloquei lá no meu comentário, mas eu pensando, né, depois que eu vi tudo que ele estava falando ali, eu pensei, pô, na pior das hipóteses, faz o seguinte, cara, pega um clube, né, pode ser o Fluminense, pega o Vasco e faz uma concessão mútua ali, entendeu? Entra ali na licitação, que vai ter que haver uma nova licitação, e você vai ali. Ou, na pior das hipóteses, você deixa uma empresa qualquer daquela entrar na licitação, levar a licitação, e depois você aluga o estádio quando você quiser jogar. Né? Por quê? Cara, clubes falando, só temos Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Esses 4. Quem é que vai arrendar ali o estádio Newton Santos? Para quê? Pode ser uma empresa ali de show, uma empresa de entretenimento qualquer, que queira administrar ali o estádio e alugar. Vamos botar lá uma OAS da vida, uma Odebrecht da vida, uma JBS da vida, quer botar lá o name right lá, sei lá, vai lá na concessão, pega a concessão e vai alugar o estádio depois. E a gente vai jogar no estádio alugado, enquanto o nosso constrói. É simples. E deixa aquela porcaria lá e deixa lá o Newton Santos para o próximo candidato. Mas isso é só em 2031. Então eu falei isso lá. Então nós estamos nessa situação, a minha opinião é essa. Cara, vamos construir, né? Aí o John Textor tem que ter essa visão, tem que ter essa percepção, cara, que as coisas com a Eagle tem que andar, tem que se resolver. Porque senão daqui a pouco nós estamos sem estádio, estamos sem SAF, vamos estar sem nada. Então ele tem que se resolver. O outro assunto seria esse, a questão da SAF, né? Voltou aí todos os embrólios e muita notícia para cá, muita gente puxando a sardinha para que vai dar errado. E nós não sabemos. A realidade é essa, nós não sabemos. O que nós esperamos? O que eu espero? Que o John Textor faça o melhor pelo Botafogo. O melhor pelo Botafogo. Cara, não adianta ficar afundando o Botafogo em maus resultados, porque isso traz um desgosto para a torcida, traz uma insatisfação para a torcida, para que depois lá no final você resolva tudo e tente salvar o Botafogo. Então, cara, já que vai ter algum problema, vamos resolver isso logo. Procure aí o melhor investidor, faça o melhor acordo, né? Vamos tentar aí fazer com que o próximo ano nós tenhamos ali uma administração, né? E um projeto mais firme, mais centrado naquilo que é o que nos interessa, é o elenco. Você sabe, eu estou fazendo aqui o meu scout, né? O meu scout particular dos jogadores. Agora mesmo vou colocar ali os centroavantes, que são as últimas posições, né? Eu já botei os laterais direito, lateral esquerdo, zagueiros, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, os volantes, os meias ofensivos. Botei ponta direita, botei ponta esquerda, agora eu vou colocar ali os centroavantes. Né? Então tem bastante, inclusive, tem nomes interessantes ali, que podem servir ao Botafogo para a próxima temporada. Mas é como eu falei, cara, o Botafogo não vai contratar um time inteiro. Né?
O scout vai conversar com o treinador. Vamos ver se o Textor vai tentar manter o treinador ou se vai trocar o treinador. Eu também estava com alguns nomes de treinadores, né, que estão livres no mercado, que eu já falei também no canal. Sérgio Conceição, Carlos Carvalhal, Vitor Bruno, tem muitos técnicos, Alberto Celades, Tata Martino, se não me engano. Tem muitos aí treinadores que o Botafogo pode vir a fazer contato, mas aí tem que ser feito logo para em janeiro, nada de temporada começa em abril, isso não dá certo, correto? As contratações têm que ser feitas já mediante a uma saída, né? Saída, idas e vindas, né, de jogadores, inclusive. Eu quero lembrar aqui que num vídeo desses eu falei sobre o troca-troca, né, que era feito nos anos 70. Quem trouxe isso, eu esqueci o nome, eu tinha esquecido o nome do dirigente. Foi um dirigente do Fluminense. Esse dirigente, ele formou a chamada máquina tricolor, né, que no primeiro ano, que foi o ano de 75, né, o Fluminense realmente sobrou na turma. Depois, no ano de 76, ele foi bicampeão com o Fluminense. E nesses 2 anos, eu acho que foi 75 ou 74 e 75, eu acho que foi 75 e 76, foi bicampeão. Ele foi bicampeão, né? Então, no ano seguinte, ele já veio com o troca-troca, o chamado troca-troca. Quando o passe ainda pertencia ao clube, o clube era dono do passe. Então, ele veio com o troca-troca. Foi o presidente do Fluminense, o então juiz, depois virou desembargador, Francisco Horta. Esse é o nome dele, Dr. Francisco Horta. E ele formou o time que foi bicampeão com o troca-troca. Por exemplo, o Dirceu era um jogador do Botafogo, um ponta esquerda. Ele trocou o Dirceu pelo Rodrigues Neto, depois trocou o Marinho, trouxe o Marinho. Ele foi fazendo vários troca-trocas. 74, 75, 76, 77 foram os anos onde os clubes dentro do próprio Rio de Janeiro faziam o troca-troca, né? Depois o Dirceu foi para o Vasco, tudo dentro dessa característica de troca-troca. O Toninho, que era lateral do Flamengo, veio para o Fluminense. O Rodrigues Neto, que era lateral do Flamengo, foi para o Botafogo, foi para o Fluminense. Então, muitos jogadores passaram. Manfrini, que era jogador do Fluminense, foi para o Botafogo. Únicos que não ficaram eram os seus ídolos máximos, né? Como Rivelino, Roberto Dinamite, o Zico. Esses permaneciam nos seus clubes. Os outros eram tudo passível de troca. Ele não fazia a média, ele não fazia questão de guardar jogador. Ele queria sempre trocar, fazer esse troca-troca. Então, hoje, cara, jogadores vão e vêm, né? Hoje a música é essa, né? Os jogadores vão e vêm. Então, cara, dentro disso aí, nós temos jogadores que estão com o contrato vencendo. Marçal, Marlon Freitas, Alexandre Barbosa, em algum momento vai ter o contrato dele vencendo. Então, é por aí. Então, nós precisamos fazer o quê? Reposição. E aí, nós temos aqui o nosso scout, nosso serviço de scout. E como o Anderson Mota respondeu ontem até para um rapaz que estava participando da live, cara, essa não é a minha obrigação, isso é uma obrigação do clube, entendeu? De fazer, é o scout lá. Se o clube quiser que eu faça, me traz ali as ferramentas, me mostra as ferramentas. Eu gostaria muito de participar, porque não como um colaborador, vamos colocar assim, como um colaborador, gostaria sim. Você é prepotente. Cara, não é prepotente, não é essa a questão. Cara, é questão porque você vai ver nos vídeos, cara, tá tudo registrado. Porque essa é a intenção dos meus vídeos, é que as minhas ideias elas fiquem registradas numa plataforma online, que é no caso aqui o YouTube.
Então você vai, todos os vídeos são numerados. E alguns vídeos que não são numerados que eu estou tentando trazer para esse canal, porque tem vídeo que está em outro canal, né? O canal Celso Rodrigues Celcinho, você vai lá, procura lá, tá lá. Mas se você botar Botafogo Sem Mimimi, vai aparecer muitos vídeos, você vai ver que tá tudo numerado, cara, tá tudo lá. Todos os nomes que eu falei muito antes do Botafogo contratar, muito antes de algum outro clube contratar. Até eu falando com meu irmão, né? Meu irmão, ele entende muito mais do que eu de futebol. Pô, entende mais do que muita gente. Então, eu conversando com ele, ele falou, pô, assim, mas quem disse que você foi o primeiro a fazer? Por que tu acha que os caras não estão lá já monitorando esse jogador? Eu falei, pô, cara, eu falei 2 meses atrás, 2 meses antes do cara chegar no clube. Como o caso do Rafael Ramalho. Né? O Rafael Ramalho, que é do... Acho que é Rafael Ramalho. Acho que é Rafael Ramalho, acho. Gabriel Ramalho. Não sei, é o Ramalho, que tá lá no Corinthians. Eu vi, pesquisando, eu vi um jogador no Ajax da Holanda. Eu falei, ih, rapaz, esse jogador aqui é interessante, hein? Aí fui lá pesquisar, era o Ramalho. André Ramalho é o nome dele. Entendeu? Canóbio, o Luciano Acosta, o que eu falei, a Hernandes Lopes Munhoz, o Joaquim Pereira, que eu vi no canal do Josa Novales. Cara, tudo isso aí tá registrado. Você vai lá e vê. E eu poderia chegar lá, como agora eu vou falar alguns nomes. Como agora, esse nome primeiro aqui, já do centroavante, eu já falo dele há bastante tempo, quando ele já fez até gol na gente, eu já falava, pô, esse cara é interessante. Ele tem 23 anos, é o Thiago Borbas, primeiro centroavante aqui. Thiago Borbas, joga onde? Bragantino. Eu já falei, cara, Bragantino não é um clube que segura jogador. Se você chegar lá com valor, com investimento legal, eles vão te vender. Eles vão te vender. Então, Thiago Borbas, 23 anos, 1,86 m, joga no Bragantino, 5 milhões de euros, contrato até 2027. O segundo, já teve no fogão, Rafael Navarro, 25 anos, 1,83 m, tá lá no Colorado dos Estados Unidos, 5 milhões de euros, 2027, o final do contrato dele, Rafael Navarro. O outro, Luciano Gondu. Esse aqui eu também vi, já falei dele há muito tempo. Só que ele tá no Zenit, né? Nós temos esse problema de jogadores que pertencem ao Zenit de não poderem ser trazidos para o Botafogo. Luciano Gondu, 24 anos, 1,89 m, tá no Zenit, 10 milhões de euros, 2028, o final do contrato dele. Eu fiz isso porque eu via aquela Copa do Mundo Sub-20 e ele era do time da Argentina, onde tinha o Almada, onde tinha o Federico Redondo, onde tinha o Lucas Esquivel. Tudo isso, cara, eu faço essas indicações, tá tudo lá nos vídeos, só você procurar. Luciano Gondu. O outro, o Botafogo também já tentou, fez doce, não quis vir para o Botafogo, preferiu ir para outro time e agora está no Bragantino também. É o Isidro Pita. Isidro Pita, ele é novo, cara. Ele é novo, dá para você fazer um investimento. Porque determinadas posições, cara, você tem que ter aquele jogador que você sabe que vai ficar no teu clube 1, 2, 3 anos, para você formar a base. A base é aqueles que permanecem. Os outros são aqueles que você vai repondo para poder fortalecer determinadas posições. São as chamadas contratações pontuais. Correto? Então, Isidro Pita tem 26 anos, olha aí. Já não vai ter mais aquela idade para a Europa, a não ser que seja lá para o mundo árabe. 26 anos, 1,83 m, está no Bragantino, 7 milhões e meio de euros, não é caro, não é tão caro, e tem contrato até 2028. O outro, que eu também já falei, que eu queria ele no Botafogo agora, mas foi embora para um time que não tem nem muita relevância, é o Alex Arce, que era da LDU. Tem 30 anos, 30 anos, não é um jogador velho, 30 anos, 1,87 m, tá no Independente Rivadavia, nem sei de onde é esse time, deve ser do Paraguai, sei lá.
4 milhões e meio de euros, contrato até 2028. Esse Alex Arce, cara, ele era chamado de Haaland das Américas. Só para você ter uma ideia que o cara faz gol. O outro é o Gabigol. Eu botei o Gabigol aqui porque ele tem 29 anos, está lá no Cruzeiro lá, mas vai estar livre em breve, né? O outro é o Raul Garcia. Aí já começam os mais novos. Raul Garcia tem 24 anos, 1,92 m. Ele é espanhol, está no Osasuna da Espanha. 3 milhões de euros, 2028. Cara, o Ancelotti tem poder de persuasão de trazer o cara para América, para jogar na América do Sul. Já veio o Saúl, então é possível. Então, o Raul Garcia. O outro é o Luiz Vasquez, 24 anos, 1,90 m. Ele está no Anderlecht da Bélgica. 2 milhões e meio de euros, cara. É só chegar lá e, meu irmão, quero esse jogador, vou pagar a multa. 2 milhões e meio de euros, contrato até 2028. Mais um aqui é o Bruno Damiani. Esses jogadores são argentinos, uruguaios. 23 anos, 1,89 m. Ele está no Filadélfia, aqui na América do Norte, nos Estados Unidos. 2 milhões e meio de euros, contrato até 2028. E o último é o Cláudio Spinelli. Você sabe, eu já falei dele. É do Independente Del Valle. Ele está no Independente Del Valle. Tem 28 anos, olha aí, um jogador para você ter aí 2, 3 anos, né? Tem 28 anos, 1,80 m, é do Independente Del Valle e o valor do passe dele, cara, é 800 mil euros, 2 milhões de euros. Tu chega lá, paga, compra, traz e fica tudo certo. E o contrato dele é até 2028. Então você vê aí que aqui, só aqui de centroavante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centroavantes. 10 centroavantes. Você apresenta uma lista de 10 centroavantes para o técnico. Aí com você com o trabalho de scout, é o que eu falo, né? Eu trabalhando, eu indo lá, aí o que você faz, meu irmão? Separa os cortes, vê as características, que tem tudo isso lá. As características, qual lado que o jogador prefere, pega uns cortes de vídeo, bota, faz uma montagem e entrega pro treinador, meu irmão. Olha aqui, ó, tô te dando 10 nomes, vê qual que interessa a você. E você vai atrás. Pronto, tá feito aí o teu trabalho com a anuidade do técnico e principalmente do texto, que é o que vai investir. Ok? Então, esse é o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje está apresentando 10 centroavantes que podem compor o elenco do Botafogo. Você não vai chegar hoje e vai dispensar o Arthur Cabral e vai vender o Arthur Cabral. Você não vai fazer isso hoje. Talvez você não faça isso ano que vem, porque já é um jogador que tem uma certa idade que não vai ter mercado tão rápido. Então você vai ter um jogador e vai ter um outro jogador já para ir revezando com ele. Ok? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Amanhã sim, amanhã o nosso vídeo pré-jogo. E aí já não tem mais indicações, ok? A não ser que a gente lembre de alguém, de algum nome fantástico. Aí a gente vem e traz, lembra, tá? Mas é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.